É por isso que muitas expressões de cordialidade, de afeto, de amor, podem se converter em coisas nocivas. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. No programa de hoje nós vamos falar das expressões do amor legítimo. E eu tenho certeza que todos nós queremos, buscamos não só receber amor, mas também doá-lo. Agora, eu gostaria de aprofundar um pouquinho o entendimento do que são essas expressões do amor, para que a gente possa evitar cair em um equívoco que às vezes acontece no mundo. E para isso eu vou me referir a uma pequena situação. Vamos imaginar que um amigo muito querido, uma pessoa por quem você tem afeto, consideração, e que isso seja recíproco. A pessoa também goste de você, ela também tem afeição por você, tem respeito, carinho. Ela vai te servir um cafezinho, mas em função, ou às vezes de um equívoco, de uma ingenuidade, ao invés de colocar o adoçante no café, ela colocou um pouquinho de estricnina, colocou um pouco de veneno. O fato desse gesto vir com cordialidade, com gentileza, com carinho, legítimos, tá? Faz com que você tenha a responsabilidade de tomar esse café? Será que esse café vai te fazer bem? Será que você não deve evitar? Por outro lado, se é um inimigo, uma pessoa que não gosta de você, que tem desprezo por você, que não gosta, te oferece um café, mas esse café tem café e açúcar. Tem algum problema tomar o café? Apesar dele ter vindo das mãos de um adversário, de uma adversária? Não. Isso é importante para a gente refletir sobre o que são as expressões do amor, as expressões do afeto legítimo. Porque muitas vezes gestos de cordialidade, de gentileza, de afabilidade podem ocultar verdadeiros venenos. Seja em função da má intenção, seja em função da ingenuidade, seja em função da falta de habilidade, de conhecimento, de maturidade da pessoa. Por isso é que, ao falarmos de amor, no sentido das suas expressões, nós não podemos ceder aos equívocos, à ingenuidade ou à má-fé. É preciso que nós entendamos que esses elementos externos, eles podem ou não estar conectados a um amor legítimo. Vamos imaginar uma outra situação. Se eu gosto muito de uma pessoa e essa pessoa está passando por uma determinada problemática de saúde, e ao invés de conduzi-la a um serviço médico, à ajuda de um profissional, eu, com as minhas ideias, as minhas convicções, aquilo que funcionou para mim, eu vou dar conselho para ela. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Eu estou agindo de uma maneira ingênua se assim o fizer. Porque se a pessoa está passando por um problema de saúde, é natural que ela busque alguém que tenha um pouco mais de experiência naquela área, de conhecimento. Pode ser que a pessoa também não acerte, mas pelo menos ela dedicou um tempo a mais para poder estudar aquele campo, tem outras ideias, vai evitar, quando muito, problemas que são problemas simples. Vai tentar fazer um diagnóstico mais correto. Então nós precisamos entender que o amor, ele não pode ser definido exclusivamente por essas expressões externas de simpatia, de cordialidade, de gentileza, da voz adocicada, que muitas vezes pode trazer no seu íntimo intenções maléficas, ingenuidade, ausência de habilidade de conhecimento, cujos resultados serão negativos e nocivos. Se nós queremos de fato entender o que é uma expressão de um amor legítimo, nós precisamos ir mais a fundo, nos aprofundar mais, ir além dessas expressões externas. E aí fica a pergunta: Saulo, mas então
como é que a gente pode definir, como é que a gente pode identificar o amor legítimo? Então vamos lá. O amor legítimo, ele se baseia em alguns fundamentos que servem como pistas para a gente identificar se realmente a gente está diante do amor legítimo ou se a gente está diante de uma expressão externa que pode até ser bem intencionada, mas se apoia na ingenuidade, se apoia na ausência de habilidade. Vamos lá. Primeira coisa, o amor legítimo, ele não estabelece aquela situação entre nós e os outros. Ele não estabelece espírito de seita. Ele não estabelece elementos de comparação. O amor ama. Amor é uma via de mão única. O amor verdadeiro, ele se transfere da criatura para o objeto. Ele é como a luz. Ele brilha de um ponto focal e alcança aqueles que estão à sua volta. Se a pessoa quiser se esconder atrás de um móvel, esconder na sombra, o problema é dela. Mas o amor não faz distinção. O amor se estende até aos adversários. O amor, ele está comprometido com o bem-estar, com o progresso daquela pessoa, ainda que seja necessário uma ação mais firme, mas com um objetivo claro. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu tive um problema de saúde bem grave, eu tive uma bronquite asmática que quase me tirou desse mundo e eu tive que tomar umas injeções, que eu não sei se você se lembra do nome, mas eram injeções de benzetacil. A injeção doía tanto que eu, com 9 anos de idade, precisava de umas 3 pessoas para me segurar para eu tomar a injeção. Não era nem um pouco agradável. Eu olhava aquilo como sendo uma dor insuportável, mas era uma expressão de amor, porque sem isso, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então, às vezes, o amor, ele se vale de uma postura mais firme, mas ele tem um propósito, ele sabe qual é o objetivo. O amor nunca se vale das mesmas armas do mal. E esse é um ponto importante, porque às vezes a gente acha que a gente pode utilizar ferramentas que o mal se utiliza para expressar o amor, e isso simplesmente não é possível. Não é possível usar da violência, não é possível usar da crítica, não é possível usar do menosprezo ao outro como sendo elementos de amor. Quando nós pensamos no amor legítimo, essas bases, esses elementos precisam estar presentes. Quando a gente cria espírito de seita, de separação, nós e os outros, quando a gente diminui o outro de alguma forma, quando a gente só vê algo de negativo no outro, a gente não está diante de uma expressão de amor legítimo. Podemos estar diante de elementos que são julgamentos, avaliações mais ou menos acertados, mas não de expressões do amor verdadeiro. Por isso, não vamos confundir esses elementos externos, que está tudo bem, está ótimo. A gente tem espírito de cordialidade, gentileza, doçura nas palavras, mas tenhamos essa maturidade para olhar de maneira mais profunda. Será que, diante de uma palavra doce, de um gesto de gentileza, nós estamos diante de uma insinuação de separação, de desmerecimento do outro, de comparação? Uma situação em que a pessoa se coloca numa posição de ser melhor do que o outro, sem saber quais oportunidades e circunstâncias o outro teve, de estabelecer muros, barreiras entre as criaturas? Então, diante disso, a gente pode se questionar se realmente aquela é uma expressão legítima, apesar de ser doce, gentil, cordata, mas pode ser algo que é como uma cesta, cujo interior pode ser uma víbora perigosa. E lembremos do que eu considero talvez o maior exemplo de todos. Judas, quando traiu Jesus, naquele momento que ele vai identificar o mestre, para ser entregue aos guardas, ele o faz com um beijo, um gesto de amor e de afeto, mas que escondia ali a intenção de entregar o Cristo aos seus algozes. Pensemos nisso, para que as nossas expressões de amor sejam legítimas e para que nós possamos analisar com mais profundidade e maturidade aquilo que nós encontramos no mundo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje.
O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 45, e como nós já nos referimos, trata daquele momento em que Judas entrega Jesus. O versículo diz: ao aproximar-se, veio logo e lhe disse, Rabi, e o beijou. Emmanuel intitula o seu comentário com um beijo. Ninguém pode turvar a fonte doce da afetividade em que todas as criaturas se descedentam sobre o mundo. A amizade é a sombra amiga da árvore do amor fraterno. Ao bálsamo de sua suavidade, o tormento das paixões atenua os rigores ásperos. É pela realidade do amor que todas as forças celestes trabalham. Com isso, reconhecemos as manifestações de fraternidade como revelações dos traços sublimes da criatura. Um homem estranho à menor expressão de afeto é um ser profundamente desventurado, mas aprendiz algum deve olvidar quanta vigilância é indispensável nesse capítulo. Jesus, nas horas derradeiras, deixa uma lição aos discípulos do futuro. Não são os inimigos declarados de sua missão divina que vêm buscá-lo em Getsemane. É um companheiro amado. Não é chamado à angústia da traição com violência. Sente-se envolvido na grande amargura por um beijo. O Senhor conhecia a realidade amarga. Conhecera previamente a defecção de Judas. É assim que me entregas? Falou ao discípulo. O companheiro frágil perturba-se e treme. E a lição ficou gravada no Evangelho, em silêncio, atravessando os séculos. É interessante que não se veja um sacerdote do templo, adversário franco do Cristo, afrontando-lhe o olhar sereno ao lado das oliveiras contemplativas. É um amigo que lhe traz o veneno amargo. Não devemos comentar o quadro em vista de que, quase todos nós, temos sido frágeis mais que Judas, mas não podemos esquecer que o Mestre foi traído com um beijo. Uma página de Emmanuel que nos convida a refletir um pouco mais sobre essas expressões externas que às vezes nós encontramos e que demandam da gente essa atenção, essa visão mais madura, esse cuidado. E o desafio de hoje é exatamente esse. Sem que a gente caia no espírito de descrença, sem que a gente caia na postura de duvidar das pessoas, mas vamos analisar de uma maneira mais profunda aquelas expressões de cordialidade e simpatia que nós vemos no mundo e aquelas que nós, de fato, externalizamos. Porque se nós estamos imbuídos de sentimentos contrários ao amor, não nos iludemos. Ainda que a gente revista isso de simpatia, de cordialidade, de doçura, ainda teremos o fel no íntimo que vai produzir resultados negativos. Hoje, vamos exercitar não só a parte externa, mas, sobretudo, um amor legítimo e verdadeiro que não abre mão de cooperar, de contribuir com a paz, com a concórdia, com a harmonia, com a fraternidade e com o perdão no mundo. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!